gente vai continuar falando sobre isso, sobre este tema, sobre economia e as possibilidades da continuidade ou até mesmo a criação de uma alternativa ao auxílio emergencial. Para isso, eu chamo agora o Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, a quem eu dou meu bom dia. Já agradeço. Como vai, Wallace? Oi, bom dia, tudo bem? E você? Tudo certo. Professor, bom, o governo estuda esse chamado novo auxílio emergencial, que seria composto da seguinte forma: 3 parcelas de R$ 200. A gente sabe, claro, que tudo isso que a gente está discutindo agora são propostas do governo que tem que passar, claro, pelo Congresso Nacional. De toda forma, 3 parcelas de R$ 200, e eles também sugerem uma mudança no nome do auxílio emergencial por bônus de inclusão produtiva, BIP. Queria saber, tudo isso, esse pacotão aí anunciado pelo governo, essa intenção, resolve a situação que a gente está vivendo? Veja só, eu acho que é importante a gente ter clareza que desde o princípio, desde o início da crise que teve em 2019, na verdade, uma crise que já vem se arrastando há um bom tempo, né, desde 2015, e se agrava com o problema da Covid. Né? E com o início da Covid, o presidente da República, juntamente com o seu ministro da Economia, dado a gravidade da crise, eles foram contra, né, o valor do auxílio emergencial de R$ 600 inicialmente. Né? Naquele momento, os responsáveis pela existência do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para salvar vidas foi o Congresso. Né? Foi o Congresso que impôs ao governo, uma derrota ao governo, o valor do auxílio de R$ 600. Com o fim desse auxílio, desde o início, né, o governo ignorou a gravidade da crise, principalmente com o discurso do ministro da Economia de que a economia brasileira teria uma recuperação em V. Eu dei uma entrevista aqui, inclusive, com vocês, falando da gravidade de quanto era ilusória a ideia de que a economia brasileira se recuperaria em V. Né? Eu falei isso aqui com vocês. E, de fato, a conjuntura tem mostrado que a economia brasileira dificilmente se recupera de forma vigorosa, né? E isso tem como reflexo a gravidade no mercado de trabalho. Se a gente somar a taxa de desocupação com a taxa de desalento, nós temos quase 20% de desemprego pelos últimos indicadores do IBGE, da PNAD contínua, né? Então, essa gravidade do mercado de trabalho exige uma política, né, emergencial ampla para salvar vidas. E desde esse princípio, o governo, mais uma vez, ele se colocou contra. Então, a gravidade, ela se acentua. E, mais uma vez, ela está se impondo sobre o governo. O governo, desde o início, ignorou essa gravidade, se colocou contra. O próprio presidente da República, em falas, falou que achava desnecessário. O ministro da Economia também, né, se colocava contra a existência do auxílio. O problema a crise é muito grave, né? Possivelmente teremos um primeiro trimestre de 2021 com taxa negativa de crescimento, né? Ou seja, não vamos recuperar como o ministro tinha anunciado. Estamos numa segunda onda da Covid, né? Com um processo lento de vacinação, muito lento, e que exige a política social. Então, qual é a proposta do governo? É o bônus de inclusão produtiva, né? Que é um projeto do governo Bolsonaro de uma continuidade do auxílio, que tem como proposta, né, essa assistência social. Só que, como você mesmo falou, é de R$ 200 e reduz muito a abrangência. Se a gente considerar, né, o auxílio emergencial, ele teve uma abrangência de R$ 600 e alcançou 64 milhões de pessoas. O BIP, né, ele vai ser num valor de apenas R$ 200 e incorporando apenas pessoas que não são contempladas, por exemplo, com outros programas sociais como Bolsa Família. Então, a abrangência é muito menor. Só que, veja, a concepção desse plano está partindo da ideia, né, de que a gente estivesse se recuperando da crise e, portanto, reduzindo a abrangência. E não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma continuidade da gravidade da crise de tal forma que o valor de R$ 200 e diminuindo a abrangência, o número de pessoas, né, sem o auxílio, vai ser muito pequena. E, veja, o fim do auxílio já tem apontado uma gravidade. Só em janeiro, mais de 2 milhões de pessoas entrou na pobreza extrema por causa do fim do auxílio emergencial. Sem uma recuperação econômica vigorosa, né, essa questão social se agravará muito mais, muito mais.
Queria saber, professor, agora, você mencionou uma coisa importante, que é justamente esses discursos do governo, né? Porque eu falo que o papel aceita tudo e a declaração também, né? O governo vive dizendo que manter os R$ 600 de auxílio, e de novo, não estou aqui dizendo que R$ 600 vai resolver a vida de quem está passando fome, mas é tudo isso que a gente ponderou, né? Está se sugerindo uma redução muito drástica disso e uma diminuição da parcela da população que vai ser beneficiada. A pergunta é a seguinte: o governo tem dito direto, principalmente por causa do teto de gastos, que é inviável manter os R$ 600 de auxílio. É inviável? Não, Patrícia, veja, a grande questão, tanto é que essa questão do auxílio, né, de que se declare, eles estão exigindo contrapartidas. Uma das contrapartidas é a cláusula da calamidade pública, né, para que não fira a questão do teto dos gastos. Veja, o teto dos gastos está sendo colocado no debate como se fosse algo imexível, intocável, né? E a ideia tem que se discutir o fim do teto dos gastos. Essa que é a questão. O teto dos gastos no Brasil é uma aberração. Em nenhum país do mundo houve uma experiência, está tendo uma experiência similar à experiência brasileira de congelar gastos correntes e com investimento por 20 anos e manter os gastos com o serviço da dívida. Em nenhum país do mundo houve essa experiência de congelar gastos por 20 anos. Outros países têm uma experiência de política fiscal, de um ajuste fiscal, mas de curto prazo, de 5 anos e com a revisão anual, né? No caso brasileiro, são 20 anos, com a possibilidade de revisão em 10 anos, sem considerar, veja, que nessa proposta do teto dos gastos, não foi considerada, por exemplo, né, um momento como este. Então, é inconcebível a gente estar discutindo no país, né, uma questão de uma política de salvar vidas, submetendo a uma lógica fiscalista por parte do governo e por parte do mercado, né, como contrapartida de se negociar e manter o ajuste fiscal no Brasil. Dado que, eu acho que isso é muito importante, todas as instituições internacionais, multilaterais, como a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, têm declarado constantemente a necessidade de se usar a política fiscal como mecanismo de salvar vidas, e que no momento é necessário abandonar a agenda de ajuste fiscal. Entende? O discurso de que o Brasil vai quebrar, na minha concepção, Patrícia, é um discurso muito equivocado, né? Desde o princípio do governo, desde 2015, o discurso é o mesmo, de que o Brasil vai quebrar, que era necessário fazer um ajuste fiscal para salvar a economia, para recuperar o crescimento econômico. Fizemos o teto de gastos, né? Implementou-se um ajuste fiscal que toca principalmente, né, os gastos correntes, como a área da saúde, a área da educação. Não há crescimento econômico, não há retomada de crescimento econômico, pelo contrário, há uma gravidade da crise econômica e o governo, conjuntamente com o mercado e com a grande imprensa, continua na mesma agenda de ajuste fiscal, enquanto milhões de pessoas estão entrando na pobreza absoluta. Então, é algo surreal, né, onde, na verdade, o que nós estamos vivenciando é uma pressão por parte do mercado, de uma pequena parcela da população que se beneficia desse tipo de política de ajuste fiscal. Sim, sem dúvida. Professor, falando em ajuste fiscal, eu me lembrei aqui da tão discutida, né, e vai demorar ainda, né, a gente sabe o grau de complexidade, mas a reforma tributária, e aí lembrei, puxando no fio, lembrei que recentemente o governador do Maranhão, Flávio Dino, participou, foi um dos convidados do programa República e Democracia, que tem passado aqui, a série que tem passado aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual, e ele voltou, porque ele é uma pessoa que pontifica por isso, voltou o debate da taxação de grandes fortunas. Não como solução para a crise, mas como um caminho até para custear o tal desse auxílio emergencial nessa situação de calamidade. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre a taxação de grandes fortunas, enfim, como que você acha que isso pode ser inserido no debate público? Isso é uma questão, além de justiça social, de se pensar em um sistema tributário brasileiro que seja menos desigual, Patrícia. Porque nós temos um sistema tributário no Brasil regressivo.
né, onde os tributos indiretos sobrecarregam a classe trabalhadora em detrimento dos tributos diretos, né, aqueles tributos diretos como imposto de renda, né, eles têm um peso muito menor na população mais rica, que é, inclusive, né, isenta do pagamento de tributos sobre grandes fortunas, sobre herança. E é uma questão de que poucos países no mundo não fazem isso. Né? Recentemente a Argentina aprovou, que não tinha, né? Outros países estão aprovando, e é um mecanismo também de justiça social e também de se pensar numa questão moral. Né? Não só, quando eu falo moral, é no sentido de nós termos um sistema tributário brasileiro, né, em que o trabalhador ele não seja onerado da mesma forma que uma pessoa rica, entende? Então, assim, é extremamente importante, necessário, que nós tenhamos essa tributação. Agora, termos clareza que uma reforma tributária é um processo de embate político, de interesses de classes que se materializa no Congresso, né? Então, lá no Congresso, nós temos, de acordo com a Folha de São Paulo, quase 50% dos deputados ricos. Né? Então, em que medida esses deputados terão interesses em aprovar uma reforma tributária, né, Maria, em que eles terão que pagar mais? Né? Então, assim, é uma questão de justiça. Ao contrário, aí tem uma questão que é interessante, que inclusive um dos presidenciáveis no Brasil, o senhor Luciano Huck, deu entrevista no UOL recentemente, dizendo que ele teria medo de um imposto sobre grandes fortunas, tributação sobre patrimônio, porque o capital poderia fugir, o investidor. Não há experiência no mundo nenhum, em país do mundo nenhum, em que a existência dos tributos sobre grandes patrimônios, sobre herança, tenha promovido uma fuga de capital ou uma fuga de investidores. Não há, empiricamente, estou falando do ponto de vista empírico, Sim. Não há comprovação empírica nenhuma. Isso é ideológico, estritamente ideológico, de uma classe dominante que é contrária a um sistema tributário mais justo. Muito bom, professor, isso que você mencionou, porque, enfim, eu sou leiga, né? A gente, claro, fica tentando se informar dentro do possível e realmente o Luciano Huck fez essa declaração e aí gerou dúvida até em mim, né? Dizendo, nossa, será que vai haver fuga de capitais e tudo mais? Mas tem um dimensionamento também que é muito de uma parcela que não é da elite, né? Da classe média. Sempre que se fala em taxação de grandes fortunas, o cara que tem o carro zero acha que é dele. Né? E não é sobre ele que a gente está falando, que eu acho que isso também deturpa um pouco, né, a formação narrativa. As pessoas têm clareza do que quando a gente fala o que é rico, né? Isso. O assalariado, a questão da tributação sobre patrimônio, sobre grandes fortunas, não está associado a um trabalhador assalariado. Né? Esse limite que tem que ser estabelecido, muito bem estabelecido. A classe média ela já é extremamente onerada pela carga tributária. Veja, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil, né, é de 27,5%. Então, em outros países chega a 32%, chega a 38%. Então, é surreal você ter um trabalhador que ganha R$7 mil e pagar a mesma alíquota de imposto de renda que um cidadão que ganha 100, 200 mil, 27,5%. E não tem outros mecanismos de compensação em relação à tributação sobre essas pessoas que ganham milhões e milhões. Tem uma problemática, Maria, que eu acho que é a questão de se posicionar enquanto classe, sabe? De se identificar enquanto classe. E aí ter clareza de que quem ganha, quem é assalariado é trabalhador, é classe média. E, portanto, não se pode pensar que é rico, milionário, ao contrário do que muitas vezes acontece, né? É quando uma classe média, ela se pensa como elite, e ela não é uma elite, é uma classe média. E, portanto, ela tem que se colocar na posição de classe média e cobrar também, como trabalhador, que haja no Brasil um sistema tributário mais justo, em que ela não seja onerada como um milionário, como um rico, como um Lehman, por exemplo, como Luciano Huck, por exemplo. Sim. Entende? Sim, exato. Nossa, professor, isso está sendo muito importante porque é algo que me incomoda muito sempre que eu sento para discutir com alguém sobre isso, enfim. Para a gente terminar, eu queria ainda falar sobre esses anúncios do governo. Eles também disseram sobre as pessoas que quiserem se incluir nesse bônus de inclusão produtiva, que foi o início da nossa entrevista, né? Vamos retomar um pouco. A pessoa teria que aceitar fazer um curso de qualificação profissional. Além disso, o programa
programa seria associado ao Carteira Verde e Amarela. Carteira Verde e Amarela, que é um dos programas aí que Paulo Guedes quer implementar nessa grande reforma econômica que ele está tentando passar a fórceps no Congresso. E aí eu fiquei um pouco confusa. Como que vai equacionar essa base de dados e esses benefícios? Não são coisas muito distintas que eles estão querendo colocar tudo num mesmo liquidificador? O que existe, na verdade, Maria, é assim, a proposta do Paulo Guedes, ele está impondo condicionalidades, né? Veja que no domingo saiu uma entrevista do senhor Mansueto Almeida, ex-secretário da Fazenda, que foi um dos responsáveis pelo teto dos gastos, e que hoje saiu do governo e é um dos donos, sócios do BTG Pactual e economista-chefe. Veja que o cidadão saiu do setor público, fez uma política fiscal, de ajuste fiscal que beneficia o sistema financeiro e foi para o sistema financeiro depois. Tá? E ele deu uma entrevista, né, veja como que as coisas são convergentes, dando suporte a essa proposta de auxílio, né, como contrapartida, como condicionalidades, que tenha uma abrangência menor, valor menor, mas que esteja associado a reformas. Então, o Paulo Guedes, o que ele quer fazer com a carteira verde e amarela é aprofundar a reforma trabalhista, ou seja, tirar o restante dos direitos do trabalhador, que ficou, né, muito pouco depois da reforma trabalhista do senhor Michel Temer. Né? Então, a proposta do Guedes nós fazemos o auxílio, mas tem que estar associada à ideia da carteira verde e amarela, em que o trabalhador, né, vai se colocar numa condição de maior vulnerabilidade mais do que já está no mercado de trabalho, né? Além disso, vem com a ideia de fazer cursos de capacitação, como se o curso de capacitação por si só fosse o suficiente para as pessoas recuperarem seu emprego. Né? O que nós precisamos na economia brasileira não é menos direitos trabalhistas, não é apenas o curso de capacitação, a gente precisa de recuperação de crescimento econômico. É importante a gente ter clareza que no período em que houve, né, a maior geração de emprego foi justamente no período em que os direitos trabalhistas estavam em pleno vigor, durante os governos do PT. Isso é fato, isso é empírico, isso não é ideologia ou é o que eu acho, é a história que mostra isso. Nós tiramos os direitos trabalhistas desde 2017 com o senhor Michel Temer, né, e até então nós não recuperamos o mercado de trabalho, não recuperamos o emprego, porque o que se gera emprego é crescimento econômico. E aí tem uma outra variável, né, que obviamente não dá tempo para a gente discutir, mas é importante tocar nesse ponto, é que a política de auxílio emergencial, assim como Bolsa Família, são políticas sociais focalizadas. Ela tem um limite de abrangência muito menor. E aí o que o Paulo Guedes quer fazer com o mercado é de dar política social focalizada para a sociedade e tira direitos sociais universais, garantido constitucionalmente que tem uma abrangência muito maior, como os direitos trabalhistas, como o investimento no SUS, entende? Então o que o mercado e o que o governo tem feito vamos destruir os direitos da classe trabalhadora com reformas, destruindo a Constituição de 88, e em troca nós damos programas sociais focalizados, né, que tem uma abrangência menor, muito menor na quantidade de pessoas e um valor menor, ou seja, não incomoda o mercado. Você não vai ver ninguém no mercado contra o Bolsa Família. Porque é uma coisa simples, salva vidas, é importante, mas a abrangência, o volume de recursos é menor. Compare com uma política de direitos trabalhistas, compare com a política de investimento na saúde, compare com a política de investimento na educação, que a abrangência, né, ela é muito maior. Portanto, exige um volume do orçamento público maior para a sociedade. Então, o que nós temos, na verdade, nessas propostas, é uma briga, é uma disputa em que o mercado e o governo querem tirar a sociedade do orçamento público. É isso que é o fato. Pois como diz no interior, eu sou do interior de São Paulo, sabe, professor? E meu pai que costuma dizer, cobre um santo para descobrir outro, né? Não adianta muito, não dá para resolver. Bom, com isso quero agradecer muito a participação do professor Wallace Moreira, da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, trazendo uma análise muito criteriosa aqui sobre esse momento que a gente está vivendo na economia e do debate do auxílio emergencial. Professor, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Maria, e saúde para todo mundo e minha solidariedade a todos aqueles que estão desempregados. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.